Olá, boa tarde, eu sou Paula Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Hoje vamos falar do impacto das crenças na conquista dos resultados. E o meu convidado é Alexandre Lacava, ele que é consultor e palestrante e vai falar um pouco sobre essa questão de crenças. Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado, Paula. Muito obrigado pelo convite. E nós temos esse tema que é muito interessante. Eu quero começar entendendo o que são crenças, Alexandre. Ótima pergunta. Vamos lá. Em pouco tempo eu quero colocar de uma maneira muito clara. Crenças são as ideias, são as percepções que se tornam ideias fixas dentro de nós e que acabam determinando a maneira como pensamos, consequentemente a forma como agimos e também os resultados que vêm dessas ações. Olha só. E aí, então, quando a gente fala, que tipo de impacto uma crença pode gerar nos meus resultados? Qualquer impacto. O impacto que você desejar. Ou não. Como assim ou não? É que existe uma diferença. Quando você tem consciência sobre as crenças que você carrega, você pode determinar o impacto que ela pode gerar na tua vida. Mas existem crenças que, por alguns motivos, a gente não sabe que tem. A gente não se dá conta, não tem clareza sobre ela. Então, ela também gera um impacto, mas que a gente não controla. Agora, então, me dá algum exemplo de uma crença, para ficar mais fácil de entender. Me dá um exemplo de alguém que teve alguma crença que estava interferindo nos resultados. Tá. Por exemplo, né, vamos supor, nós aqui, pessoas que se comunicam, que estão em contato com as pessoas através de alguma mídia. Imagina que eu, em algum momento da minha vida, por algum motivo, comprei a crença e fiquei com ela de que falar em público é perigoso. Falar em público me expõe de uma maneira da qual eu perco o controle. Isso é uma crença que pode se formar, pode crescer e pode ficar fixada em mim. E você imagina, como um comunicador, qual é o custo de carregar uma crença como essa? Muito grande, Muito grande, negativo. Cada vez eu vou procurar me esconder ao invés de aparecer. Então, um exemplo simples, mas de algo que comumente acontece, pode acontecer na vida de qualquer um e acaba determinando um resultado. Olha que interessante. Você que está nos acompanhando, esse programa é ao vivo. Então, você pode mandar a sua pergunta ou o seu comentário. Basta você colocar nesse espaço que tem aí embaixo da tela, nome e mensagem. Preenche os dois campos, manda que nós vamos receber aqui no estúdio e o Alexandre responde para você durante o programa. Agora, Alexandre, é possível eu detectar essas crenças? Como é que eu vou perceber? Porque o nosso dia a dia, a gente não para refletir sobre os meus comportamentos, sobre o quanto as minhas crenças estão impactando. Então, como é que eu posso fazer isso? Legal. Eu comentei com você, mas eu gostaria de evidenciar para poder responder essa tua pergunta. Existem muitas crenças que são crenças das quais a gente tem e sabe que tem, né? Essas são crenças que são fáceis de lidar. Por quê? Porque elas estão claras na vida da gente, elas estão conscientes, a gente modifica. E, por exemplo, eu posso ter uma crença e faz parte que toda vez que eu vou atravessar a rua, eu preciso olhar para os dois lados. Por exemplo. E isso é uma coisa boa, pode até proteger a minha vida. Exatamente. Deixa eu pegar um outro exemplo de uma crença consciente e que fica fácil mudar se eu quiser mudar ela. Por exemplo, eu estou numa fase da minha vida onde eu acabo descobrindo que o melhor carro para eu ter é um carro que só comporta duas pessoas. Sou uma pessoa jovem, não tenho compromissos com família, eu tenho poucos compromissos com família, então, para mim, o melhor carro que eu possa ter, o melhor modelo de carro é aquelas picapes pequenas. Mas aí o que acontece? O tempo passa, a vida muda, eu conheço uma mulher maravilhosa, me caso, tenho filhos, e aí? Aí, aquela crença de que o melhor carro para mim era um carro de 2 lugares se modifica. Quando eu tenho isso consciente, rapidamente eu faço a mudança dentro da minha cabeça e, consequentemente, na minha atitude. Olha, hoje, o melhor carro que eu posso ter é um sedã, ou melhor, até uma perua. E essa crença se modificou. Ok. E a minha vida continua, porque eu mudei a minha atitude em função da minha mudança de crença.
Agora a questão é o seguinte, existem crenças que nós esquecemos que as temos. Um dia, por algum motivo, a gente assumiu ela. Um motivo importante, um motivo que naquele momento ajudou a gente. Mas, o que acontece? As circunstâncias na vida mudam. A temperatura, a pressão, os fatores, as circunstâncias na vida mudam. Claro. E aquilo que uma vez Fazia ajudou a sentido. gente, fazia sentido, pode deixar de fazer sentido. Pode estar te atrapalhando. Exatamente. A questão é, nem sempre eu tenho essa memória. Muitas vezes, a maioria das vezes, eu esqueço que aquilo é o que determinou a minha vida a partir daquele momento. E essa crença passou a me prejudicar. Agora, é importante eu saber o que originou aquela crença? Não. O mais importante não é você saber o que originou. E vou te contar por quê rapidamente. Nós somos especialistas em contar histórias para nós mesmos. Sabe, o quanto a gente sofreu, por que a gente sofreu. E essas histórias acabam só alimentando aquela crença que nos atrapalha. Então, ótima a tua pergunta. O mais importante não é saber o porquê que aquela crença se originou, mas sim, é saber que ela é tua, ela existe e que crença é. Olha que bacana. Isso é mais importante. E o que eu posso usar como um alerta, um sinal amarelo? Ó, presta atenção que tem alguma crença aqui que está te atrapalhando e seria interessante você rever. Legal. O principal cenário, o principal sintoma, a principal dica que eu tenho para você que está nos assistindo agora é o seguinte: na tua vida, tem algum resultado que você está experimentando, que você está vivendo, que é ruim? Tem alguma coisa hoje que você está vivendo que você preferiria não viver? Esse é o principal sintoma. Eu quero te dizer o seguinte, aí, por trás desse sentimento ruim, tem uma crença. Tem uma crença tua que está contribuindo para que esse resultado continue e perdure. Olha que interessante. E a Maísa mandou uma pergunta. Vamos dizer, como é que eu faço para modificar uma crença? Muito bom, muito bom. Maísa, ótima pergunta, você já foi direto ao ponto. Gosto de pessoas assim rápidas. Como é que eu faço para modificar uma crença? Bom, o primeiro passo eu já indiquei para vocês. O primeiro passo é reconhecer que por trás de resultados ruins na nossa vida, sempre tem uma crença. Sempre tem uma crença que está sustentando, que está alimentando esse resultado ruim. Então esse é o primeiro passo. O segundo é aceitar que você tem uma responsabilidade nisso, de que aquele resultado ruim não exclusivamente acontece por conta das outras pessoas ou de circunstâncias externas. Se você está sofrendo, é porque tem algo aí que é teu. Então, o segundo passo é assumir a responsabilidade. O terceiro passo, posso continuar, por favor. Paula? Legal. O terceiro passo é o seguinte, é você se perguntar para você mesma, qual é a crença que está por trás disso? O que realmente eu acredito sobre essa situação, sobre esse resultado ruim, sobre essa situação que eu não gosto, mas que está acontecendo? O que eu realmente acredito sobre isso? E olha, quando eu digo realmente acredito, não é aquelas coisas que normalmente a gente sabe ou acha que tem que dizer para as outras pessoas, porque é aquilo que vai deixar as outras pessoas felizes. Não. Sabe aquilo que você não precisa contar para ninguém? Sabe aquilo que você não precisa dividir com ninguém? Mas que você sabe que é o que realmente você acredita sobre aquela situação. Essa é a crença, identificar ela. Quarto passo, uma vez que você identificou qual é a crença, você tem que decidir, porque até então você não sabia que ela estava ali e daquela maneira. Agora você sabe, então você precisa tomar a decisão. Eu continuo com ela ou eu realmente quero mudar? Esse é o quarto passo. E o quinto e último, quando você decidiu modificar, seguir adiante, experimenta, testa aquela crença, cria uma situação na tua vida, cria uma experiência da qual você pode experimentar algo diferente daquilo que você vinha experimentando. É como transformar uma crença em algo positivo. Exatamente, é como transformar uma crença em algo positivo, é como mudar o ponto de vista, é como mudar a percepção que você está encarando a mesma situação. Olha que interessante. A Elisângela, ela pergunta, como mudar as crenças mais difíceis de se lidar, como os medos e inseguranças? E eu acho interessante, eu até acrescentaria na pergunta da Elisângela, tem uma série de situações na vida da gente que a gente gostaria de mudar. Sabe o que tem que fazer, mas não consegue colocar em prática. Sim.
Então, acho que tem a ver com essa questão, provavelmente, das crenças mais arraigadas, mais ligadas a medos e inseguranças que a Elisângela pergunta. Ótimo. Muito boa pergunta, Elisângela. Olha, a linha ou o método, os passos, são os que eu acabei de contar. A Maísa também fez a pergunta e estava nos assistindo. Mas deixa eu ir um pouco adiante, como a Paola me perguntou. Como é que a gente faz com aquelas que são mais difíceis de mudar? Então eu quero te contar um segredo, para você e para todos nós que estamos assistindo. As mais difíceis de mudar são justamente aquelas que a gente tem, mas não sabe que tem, esqueceu que as tem. Por isso que, como a Paola contou pra gente sabe o que a gente não quer mais para a vida, a gente até sabe o que precisa fazer, mas sabe, o que eu mais escuto das pessoas é mais forte do que eu. Esse é mais forte do que eu é essa crença, que tecnicamente eu dou o nome de crença transparente. Por quê? Porque ela está aí, ela faz parte da tua vida, mas você não a enxerga. Então, o grande trabalho ou a grande dedicação é você percebendo num resultado ruim que você tem uma responsabilidade nisso e você olhar para dentro de você e com toda a sinceridade que você possa ter com você mesmo, você descobrir qual é a real crença, o que você realmente acredita sobre esse assunto. Não aquilo que normalmente as pessoas dizem ou aquilo que você sabe que seria bacana dizer. Não é isso que importa nessa hora, mas é o que de verdade, sem precisar comentar com ninguém, você acredita sobre esse tema. E o que eu acho mais legal, né, Alexandre, o simples fato de ter coragem para olhar para essa crença já é o primeiro passo da mudança, né? Porque essas crenças, ainda mais as transparentes, o mais difícil é enxergar. Quando eu começo a enxergar, eu já estou a 50% do caminho de resolver. E o que eu queria saber de você é, caso eu sozinha não esteja conseguindo encontrar uma crença que está me atrapalhando, que tipo de profissional eu devo buscar para me ajudar nessas situações? Muito legal. Quero te responder essa pergunta, mas muito interessante o comentário que você fez sobre coragem. Sem dúvida, Paola, nesse processo a gente precisa de um pouquinho de coragem. Então, pessoas que não têm coragem, vou dizer para vocês uma má notícia, vai ser difícil você mexer com isso. Você precisa ter um pouquinho de coragem. E um outro ingrediente fundamental, um pouco de vulnerabilidade. Vulnerabilidade? Exatamente. Por quê? Porque sem a vulnerabilidade, a gente permanece num estado de alerta da qual a gente não nos permite acessar aquilo que realmente a gente quer acessar. Interessante, gostei dessa É como se a gente vulnerabilidade. é como se a gente, cada um de nós, tivesse um guarda, plantonista, pronto para impedir que qualquer um, inclusive nós mesmos, acessamos essa questão que um dia foi dura para a gente, que um dia provavelmente nos magoou, nos fez se sentir muito mal. Então a gente não quer acessar novamente isso. Por isso que a vulnerabilidade aí é fundamental. Entendi. E agora indo para a tua pergunta. Que profissional procurar? Legal. Eu sou um profissional que tenho algumas formações e uma delas é a seguinte, eu sou um Master Wizard Avatar. O que significa isso? Significa que eu tenho uma formação dentro de uma linha chamada Avatar e que, embora seja parecida com o filme, né, que fez grande sucesso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é uma formação profissional que qualquer pessoa pode desenvolver e, se desenvolvendo, você pode adquirir a habilidade e a licença para passar a ensinar e a ajudar pessoas a lidar com isso. Então, a dica é, se você precisa, se você quer, procure por um profissional, procure por mim, eu estou à sua disposição, ou então procure por um profissional, um Master Avatar qualificado. Mas além do Master Avatar, profissionais como coach e terapeutas, psicólogos, também têm condição de ajudar a acessar esse tipo de crenças? Sim, eu sou coach de formação, conheço muitos profissionais que utilizam essa técnica. Não são todos. Mas sim, a tua afirmação é positiva. Okay. Tanto os terapeutas quanto coaches podem ajudar nesse sentido. Olha que bacana. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e na volta vamos falar um pouco do impacto das crenças nas vendas e negociações. Então mande para nós, enquanto estamos no intervalo, a sua pergunta, o seu comentário que eu já volto.